Exercício 4.10 do capítulo 4 do Ciência Geotermodinâmica. Uma massa de 5 kg de vapor de água saturada a 300 kPa é aquecida a uma pressão constante até que a temperatura atinja 200 graus. Calcule o trabalho realizado pelo vapor durante esse processo. Nesse tipo de exercício, a gente primeiro começa modelando como seria o processo. Geralmente, a gente considera que a gente tem um pistão, que a gente tem nosso pistão, e aqui dentro nossa massa de interesse. O problema fala que a gente tem uma massa de 5 kg, M é igual a 5 kg, a pressão de 300 kPa, de modo que essa pressão é constante, ou seja, durante qualquer processo realizado sobre esse sistema, ela se mantém a 300 kPa. Ela é aquecida, ou seja, é fornecido calor para o sistema, a uma pressão constante até que a temperatura atinja 200 graus, ou seja, nossa temperatura no estado 2 qualquer são 200 graus. Calcule o trabalho realizado pelo vapor durante esse processo. O que esse problema quer dizer? Conforme a gente vai fornecendo calor para esse sistema a pressão constante, ele vai realizando trabalho sobre esse pistão. Ele quer que a gente calcule esse trabalho. A gente sabe que trabalho é a integral de PDV, de V1 até V2. Para uma pressão constante, a gente pode tirar esse P para fora da integral, a gente vai ter que pressão, vezes a integral de V1, V2, dV. A integral de dV é o próprio V. Então, quando a gente aplica os limites, a gente vai ter que P, que o trabalho é P, vezes V2, menos V1, onde esse volume é o volume total. É o volume que essa massa ocupa no nosso sistema. Então, para a gente determinar o trabalho, a gente precisa achar o volume 2 e o volume 1. A primeira coisa, a gente tem a massa. A gente sabe que o volume específico de uma substância é o volume total que ela ocupa dividido pela massa. Logo, a gente sabe que o volume dessa substância é o volume específico vezes a massa. Então, achando o volume específico nos dois estados, o estado 1 e o estado 2, a gente consegue achar o volume que ela ocupa e logo a gente consegue calcular o trabalho. A primeira coisa, no exercício é dito que a gente tem vapor de água saturado. O vapor de água saturado, quando a gente olha o diagrama de fase, a gente vê o seguinte, a gente tem aqui líquido saturado e aqui vapor saturado. Aqui a gente tem que o líquido saturado, o título é 0. E aqui o vapor saturado, a gente tem que o título é igual a 1. Então a gente sabe duas coisas para o estado 1. A gente sabe que primeiro a gente vai ter o estado 1. No estado 1 a gente tem a pressão de 300 kPa e o título igual a 1. X1 igual a 1. Ou seja, a gente está trabalhando com vapor. Como só foi dado para a gente de inicialmente pressão e título, a gente vai direto na tabela de pressão. A gente vem aqui, tabela de água, aqui ó, água, líquido, vapor saturado, tabela com entrada de pressão. Só foi dada a pressão e a gente vem na pressão de 300 kPa. A gente precisa do volume específico e está sendo falado que é só vapor. Então a gente vai vir aqui no seguinte, 300 kPa, aqui 300 kPa, e a gente vai procurar o volume específico do vapor. Aqui nossa coluna de vapor saturado. Então essa coluna aqui a gente vai descer até chegar em 300 kPa. A gente vai ter um volume específico de 0,60582. Então a gente vai ter que nosso volume 1 específico é 0,60582 metros cúbicos por quilo menos 1. Certo. A gente já achou o volume específico 1, a gente já consegue calcular o volume total do estado 1. Agora, para o estado 2, a gente tem outro problema. A gente vem aqui em estado 2. A gente foi dada a temperatura, 200 graus. E a pressão é a mesma, 300 kPa. A gente também sabe que o título é igual a 1. O título no estado 2 é 1, porque a gente só tem vapor. A gente tinha vapor no estado 1 e a gente aumentou a temperatura. Então a gente vai continuar tendo vapor, se a gente não tiver variado a pressão. O que acontece? Nesse caso aqui, quando é dado pressão e temperatura, a gente sempre vai na tabela de pressão e vai analisar uma coisa que chama temperatura de saturação. Sempre que foi dado em qualquer exercício pressão e temperatura de um estado, a gente sempre vai na tabela de pressão, analisa a temperatura de saturação. Porque analisando essa temperatura de saturação, a gente vai saber se a gente vai continuar nessa tabela ou se vai para outra tabela. No nosso caso, a gente vai ter o seguinte, aqui eu tenho a mesma tabela. Vou
pressão de 300 graus. Aqui nessa segunda coluna a gente tem uma coisa que chama temperatura de saturação, que é a temperatura necessária para transformar aquela substância em um vapor saturado. Então a gente vem aqui, para a temperatura de 300 graus, para a pressão de 300 graus, a gente tem que a temperatura de saturação é 133,52. Então a gente vai ter aqui a temperatura de saturação, que é a temperatura de saturação a 300 kPa é igual a 133,52 graus. A gente tem algumas definições que definem o que é um líquido comprimido, líquido vapor saturado e vapor superaquecido. Líquido vapor saturado é o que está dentro dessa curva aqui, nesse intervalo, é líquido vapor saturado. Aqui de fora a gente tem líquido saturado, aqui a gente tem vapor saturado. O que define um vapor saturado? Aqui a gente tem vapor superaquecido. O que define um vapor superaquecido? Se a temperatura for maior que a temperatura de saturação para uma determinada pressão, uma pressão dada, a gente tem um vapor superaquecido. Se a gente tem uma pressão menor que a pressão de saturação, a gente em uma determinada temperatura, ou seja, a temperatura dada pelo problema, a gente tem um vapor superaquecido. Tudo isso aqui define um vapor superaquecido. Então a gente vai ter o seguinte: a temperatura de saturação da pressão de 300 kPa é 133,52 graus. Só que no exercício é dado que no estado a temperatura é 200 graus. A gente sabe, obviamente, que 200 é maior que 133,52 graus. Então, nesse caso, para o estado 2, a gente não está trabalhando mais com vapor saturado, a gente está trabalhando com vapor superaquecido. Então, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter o vapor superaquecido. Tendo o vapor superaquecido, a gente vai ter que mudar de tabela. A gente está aqui na tabela de líquido vapor saturado, só que nós estamos vapor superaquecido. Então, a gente vem para a tabela de vapor superaquecido e vamos achar o volume específico para a temperatura de 200 graus e a pressão de 300 kPa. Reparem o seguinte: tudo aqui é dado em pressão de megapascal. Então, a gente tem que converter 300 kPa para megapascal. Como que a gente faz isso? A gente sabe que 1 megapascal, 1 megapascal são 10 a sexta pascal. E a gente sabe que 1 quilopascal é 10 ao cubo pascal. Então a gente tem que 300 quilopascal é a mesma coisa que 300 vezes 10 ao cubo pascal. O que a gente vai fazer? Para converter em megapascal, a gente tem o seguinte. 1 megapascal é igual a 10 a sexta pascal. E 1 quilopascal é igual a 10 ao cubo pascal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 300 vezes 10 ao cubo e dividir por 10 a sexta. Então, a gente vai ter 300 vezes 10 ao cubo dividido por 10 a sexta. A gente vai ter aqui, então, 300 vezes 10 a menos 3. Isso aqui é a mesma coisa que 0,3 megapascal. Então, vamos lá na tabela. A gente vai vir onde tem 0,3 megapascal, aqui. E vamos pegar o volume específico, que é essa primeira coluna aqui, a 200 graus. Aqui, 200 graus. A gente vem caminhando aqui, a gente tem que o volume específico é 0,71643. Então, o volume específico 2 é 0,71643 metros cúbicos por quilo. A gente tem o volume específico 1 e o volume específico 2. Agora é só calcular o trabalho. A gente vai ter que o trabalho é a pressão vezes o volume no estado 2 menos o volume no estado 1. O volume no estado 2 é o volume específico 2 vezes a massa. Então, o volume no estado 2 vai ser 0,71643 metros cúbicos por quilo vezes 5 quilos. Fazendo essa conta, a gente vai ter 5 vezes 0,71643. A gente vai ter que o volume 2 é 3,58212 metros cúbicos. Esse é o nosso volume 2. O volume 1, a gente vai ter volume específico 1 vezes a massa. O volume 1 vai ser igual. O volume específico 1, que a gente pegou na tabela,
é 0,60582 metros cúbicos por quilo vezes 5 quilos. Volume específico 1 vai ser igual a 0,60582 vezes 5 vai ser igual a 3,0291. Vai ter que o volume 3,0291 metros cúbicos. Aplicando a fórmula, a gente vai ter o seguinte: o trabalho é pressão vezes o volume 2 vezes o volume 1. Então a gente vai ter que o trabalho é 300 kPa vezes 3,58215 menos 3,0291. 3,0291 metros cúbicos. Realizando os cálculos, a gente tem 300 vezes 3,58215 menos 3,0291. Isso aqui vai dar 165,915 kPa vezes metro cúbico. O que isso aqui quer dizer? Esse trabalho é a mesma coisa que 165.915 Pascal vezes metro cúbico. Só que trabalho é dado em unidade de energia. E energia é joule. Só que a gente lembra o seguinte: Pascal é a mesma coisa que Newton dividido por metro quadrado. Multiplicando isso aqui por metro cúbico, a gente tem Newton dividido por metro quadrado vezes metro cúbico. A gente tem que é Newton vezes metro, que é a unidade de joule. Então o trabalho vai ser igual a 165.915 joule, que é a mesma coisa que 165,915 kJ. Esse é o valor realizado pelo trabalho.